Olá, querido ouvinte da Rede 316, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento você estará ouvindo essa edição. Este é mais um Batistas em Pauta, o programa institucional da Convenção Batista Brasileira aqui na Rede 316. Eu sou o Estevão Júlio, apresentador deste programa e o jornalista responsável pelo Departamento de Comunicação da Convenção Batista Brasileira. É uma alegria ter você aqui. E hoje a gente está completando já o nosso segundo mês aqui na Rede 316, encerrando aí o segundo mês de Batistas em Pauta. Com certeza tem sido um tempo de muita alegria, de muito aprendizado para a gente e acredito que para vocês também. E hoje a gente vai encerrar esse mês, um mês importante, como eu falei na última semana, um mês importante para os batistas brasileiros. Comemoramos o aniversário da Convenção Batista Brasileira, da Junta de Missões Nacionais, da União Feminina. Amanhã vamos comemorar o aniversário da Junta de Missões Mundiais. E hoje também é um dia importantíssimo, né, na história dos batistas brasileiros, né, dia de agradecer a Deus pela vida de pessoas que aceitam ao chamado, né, que muitas vezes abrem mão do seu conforto, dos seus sonhos, para viver aquilo que Deus tem para a vida deles. Hoje é dia do missionário Batista e daqui a pouco eu já vou apresentar os nossos convidados de hoje, mas antes eu quero te convidar a mandar o seu comentário, a mandar a sua pergunta para o WhatsApp da Rede 316, 11 9 3003 0316. Repetindo, 11 9 3003 0316. Aí você pode mandar seu comentário, sua sugestão, sua pergunta para os nossos convidados também. E eu quero te falar também do WhatsApp de O Jornal Batista. Eu sou editor do Jornal Batista e é uma alegria sempre receber aqui as notícias das igrejas espalhadas pelo Brasil, seja aniversário de igrejas, organizações. E você pode mandar a matéria do seu evento para a gente no WhatsApp 21 97291 4938, 21 97291 4938. E como eu gosto sempre de lembrar, eu peço para você seguir a CBB nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, estamos também no YouTube. Né? Depois, se você quiser assistir essa edição do Batistas em Pauta, você pode assistir ela completa. E nós fazemos alguns cortes também de alguns assuntos específicos, caso você queira assistir. Tá bom? Bom, vamos ao que interessa. Como eu disse, hoje é o dia do missionário Batista. E eu estou aqui com um casal que tem mais de 40 anos de ministérios dedicados à obra missionária aqui no Brasil. Estou aqui com o pastor Ezequias, irmã Maria Helena Leão, que me dão a honra de conversar com eles hoje. Boa tarde, pastor Ezequias. Boa tarde, irmã Maria Helena. Bem-vindos ao Batistas em Pauta. Boa tarde, irmão. Prazer estarmos juntos. Estamos felizes também em participar desse momento, né, no Dia do Missionário Batista. Que alegria, né? Eu sou Maria Helena, como o irmão Estevão já disse, e eu assim, louvo a Deus pela bênção de estar na obra missionária nesse período grande, né? E eu quero ir mais, quero ir até o fim. É isso aí. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre a história de vocês, os vocacionados hoje em dia, o perfil dos missionários. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser mandar para os nossos convidados, você pode mandar no nosso WhatsApp também. E antes de começar, eu já quero deixar aqui minha saudação também a todos os nossos missionários espalhados pelo Brasil, pelo mundo, missionários de missões estaduais também, que são muito importantes, né? Nossas convenções estaduais, regionais já estão em campanha de missões estaduais e o calendário da CBB já mostra julho como um calendário de missões estaduais também. Então, queremos saudar a todos vocês. Bom, para começar, quero que vocês contem, né, a história de cada um de vocês, né, de onde vocês vieram, né, e como que vocês se conheceram. Então, eu sou Ezequias. Às vezes, aliás, eu estava em Fortaleza ontem e um pastor orando disse: ó Deus, abençoa o pastor Ezequias com X. Ele achou interessante porque no meu registro ficou interpretado Ezequias em vez de Z, X, né? E aí o computador às vezes coloca um acento, fica Ezequias, mas não é Ezequias, é Ezequias com X. Eu nasci na Bahia
E com 2 anos de idade, fui para o Rio de Janeiro, então fui criado no Rio, sou um barioca, né? Baiano misturado com carioca. Mas eu tinha só 2 anos quando cheguei no Rio, então praticamente eu sou do Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro, aí que nós juntos saímos para missões. Eu também me apresento aqui, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim. Eu sou do Rio de Janeiro. Ezequias foi para a Bahia, não foi à toa, não, viu? Foi para me Foi. encontrar lá, ó, para o Rio de Janeiro, para me encontrar lá, né? E eu, assim, louvo a Deus pela bênção de ter nascido no estado do Rio. Eu acho que é um estado que ama muito a obra missionária, e isso me faz um bem tremendo, né? Saber que eu nasci num local que as pessoas amam missões. Todo mundo ama missões, mas o Rio tem um negocinho diferente, eu acho. E lá fomos membros de várias igrejas no Rio, né? E pela graça de Deus, depois de um período, né, passando ali trabalhando, sempre trabalhando em missões nas igrejas, Deus nos chamou para a gente caminhar um pouquinho mais. E então caminhamos e estamos nessa caminhada missionária, né, anunciando essa mensagem que muda, que transforma, que nos faz viver felizes por toda a eternidade, né? Então, eu sou feliz por isso. Amém. Muito legal saber disso. Eu tinha essa curiosidade também, foi o Ezequias com X, né? Mas por quê, né? Às vezes acontecia muito isso, às vezes acontece, né? Da pessoa falar de um jeito como que é o nome, né? E a pessoa que faz o registro, né? Coloca de outra maneira. Mas Isso. eu gostaria de saber como que aconteceu esse chamado missionário, né? De cada um de vocês, né? O pastor, né? Ezequias. Queria saber se esse chamado pastoral veio primeiro do que o chamado missionário e o seu, Maria Helena. Eu gostaria de saber também, né? Você disse que começou trabalhando na igreja, né? Acredito talvez ali como uma promotora de missões, né? Sim. E isso vai aos poucos crescendo, né? Eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente isso. Ah, sim. Você fala? Então, eu fui criado num lar cristão, meus avós eram crentes batistas, meus pais. Então, havia antigamente o chamado culto doméstico, né? Mas eu creio que ainda há muitas famílias que lutam para manter, tem o nosso manancial que sugere, é muito bom. Então, no culto doméstico, cada um tinha que memorizar um verso bíblico por semana, e Deus foi falando ao nosso coração na adolescência para a juventude. Eu fui ser presidente dos jovens da igreja, lá em São João de Meriti. E no dia do aniversário, o preletor pregou, focou muito missões e o pastorado, a chamada para a obra missionária e pastoral. Então, eu me decidi, fui à frente, tomei a decisão, e aí fui para o seminário Betel, porque eu já queria estar, antigamente chamava segundo grau, né? Curso colegial, quando tinha normal, científico, isso é. Aí, depois do ginásio, que era chamado ginásio, eu fui fazer o curso clássico no seminário Betel, e ali tendo aulas até com alguns pastores, Davi Gomes, na sala de aula, que ele não dava aula no colegial, mas eu assisti algumas aulas lá no seminário, mas depois eu fui para o Seminário do Sul, mas, na realidade, a vocação era pastorado, assim, e Deus depois foi confirmando para missões. Eu vou entrar na minha aqui, pode ser? Pode ser. Então, você nos perguntou como que nós assim, descobrimos, né, nosso chamado missionário, como aconteceu. Na minha vida foi bem interessante, eu sou filha de pastor, né? E na igreja, desde novinha, já nascia praticamente dentro da igreja, mas assim, eu não tinha ainda uma convicção firme, nem da minha conversão e nem de chamada, claro, né? Eu fui participar de um encontro de meninas, né? Na nossa denominação, se chama Mensageiras do Rei, é aquela organização de meninas de 9 até 16 anos, e eu fui para participar pela primeira vez com 9 anos,
fui muito alegre, contente, pensando em piscina, pensando em brincadeiras, pensando em conhecer mais pessoas. Foi eu e uma amiga minha, da minha igreja, Sônia, e nós fomos participar desse primeiro encontro. Quando lá chegamos, muitas meninas, mais de 300 meninas, eu fiquei, assim, maravilhada, né? Falei, meu Deus, eu era bem magra, bem pequena. Eu falei, Jesus, eu sou a menor de todas. E eu fiquei um pouco, assim, acanhada, mas na noite que chamava Noite Missionária, o pastor pregou uma mensagem evangelística e missionária. E ele fez 2 tipos de apelo. Primeiro, ele apelou: quem gostaria de, nessa noite, entregar sua vida a Jesus? E tal. Então, ele falou assim: de repente, você é filha de pastor e pensa que já é crente. Eu falei: meu Deus, sou eu. Foi Ele está específico. falando. Falei, papai deve ter contado para ele alguma coisa. Então, naquela noite, eu tomei a decisão verdadeira de entregar minha vida a Cristo Jesus. Daí ele fez um outro apelo. Ele perguntou: quem gostaria também nessa noite de colocar sua vida para ser uma missionária, para sair da sua cidade, falar de Jesus em outros lugares? E eu senti Deus tocando em mim também naquele momento. Eu falei: Jesus, mas será que dá certo aceitar Jesus no mesmo dia, ser missionária? Fiquei meio preocupada assim, mas Deus realmente, naquele dia, com 9 anos, é uma coisa tão interessante que eu me recordo nitidamente daquele momento, daquele dia, que Deus, então, me convocou para a obra missionária. E eu quero dizer para você, Estevão, e para todos os ouvintes da 316, que desde aquele dia, essa chama do amor por missões, pela obra missionária, está viva no meu coração. E eu prossigo, e passa ano, e vai ano, e entra ano, e sai ano, e essa chama não se apaga. E eu louvo a Deus, porque a partir de 9 anos de idade, Deus me convocou e eu me coloquei ao dispor dele. Claro que muita coisa aparece querendo tirar a gente do rumo, né? Mas a Sim. gente, ficando firme com Cristo, nós vamos à frente e essa alegria reina até hoje no meu coração. Glória a Deus. É muito bom, né? Inspirador ouvir vocês falarem isso. Enquanto vocês contavam aí a história de vocês, eu lembrei de uma palavra que eu tenho ouvido muito na minha igreja, na questão de pequenos grupos também, que a gente fala de ser intencional, né? Então, você pai, você mãe que está ouvindo o Batista em Pauta agora, né? O pastor Ezequiel falou do culto doméstico. Né? Separe um tempo lá com seus filhos, né? Leia a Bíblia com eles, ensine cânticos também. Hoje, né, infelizmente, a gente ouve muitos relatos, né, de crianças que ficam muito tempo no celular, né, e não tem esse contato com a palavra de Deus, né, com os cânticos, né, e a mesma coisa também você que cresceu na igreja, né, seu pai é líder, ou sua mãe é líder, e você acha que é cristão só por conta disso, né, tá muito enganado, né, Jesus Cristo convida, né, todos nós a realmente ter um encontro com Ele, né, e ter um chamado para a sua vida também, né? Então é muito importante, né, que os pais, né, tenham isso, essa questão de ensinar, de incentivar o filho a estar na igreja, a amar, né, a estar na casa do Senhor. Senão, depois não tem como reclamar, né? E vocês contando isso, eu vejo essa intencionalidade, né, na vida de vocês, na família de vocês e nos pais de vocês também. Verdade. Ô, irmão Estevão, se você me permite, eu queria rapidamente contar para você e para todos a minha primeira experiência missionária com 9 anos. Com certeza, Pode ser? claro. Aproveitando esse gancho aqui, né? Então, quando eu voltei desse acampamento, né, de mensageiras, eu cheguei em casa, compartilhei com meus pais que a gente tinha feito essa decisão. Eles ficaram muito alegres, né? Claro, me abraçou minha amiga também, que tinha ido comigo, a Sônia, que fez a mesma decisão. Aí papai falou assim: olha, deixa eu dizer a vocês vão ter que crescer, estudar, ir para um seminário, para estudar a Bíblia, para poder sair nos locais e falar de Jesus. Na verdade, eu não gostei daquela palavra do papai. Eu disse: não, papai, o pastor lá não disse que a gente tinha que crescer, disse que eu já era missionária. Ele falou: não, ele já é, mas aí ele ficou compartilhando, né? Na verdade, eu não gostei. Daí eu chamei essa amiga minha, Sônia, falei: Sônia, nós vamos ter que ser missionária escondida, porque a gente não pode esperar crescer, vai demorar muito. E aí a Sônia disse: será que vai dar certo? Eu falei: dá, porque a gente é missionária agora. E nós marcamos o dia, então, de ser missionária escondida pela primeira vez, as duas com 9 anos.
Na verdade, a gente não sabia nem o que fazer, mas o nosso coração, o que eu quero compartilhar é isso, o nosso coração pulsava assim, de alegria, de vontade de fazer algo. E a gente, então, pegou 2 bolsas de roupa, uma de roupa, uma de comida, e saímos escondido, ninguém viu, para a gente ser missionária na nossa cidade. A primeira casa que nós entramos, bem simples, assim, bem... Uma casa muito simples. Tinha uma senhorinha deitada na sala, nós pedimos se podia entrar, ela deixou, nós entramos, eu não sabia o que falar, nem Sônia. Mas eu estava com roupas e comidas, eu perguntei, a senhora aceita umas comidas e umas roupas que a gente trouxe? Ela disse, foi Deus que mandou vocês aqui, porque a gente está sem nada. Olha, eu fiquei tão alegre, eu falei, eu acho que isso é que é ser missionária, é doar roupa, doar comida. Aí ficamos ali naquela sala simples, não sabia mais o que falar, não tinha assunto. Eu falei, meu Deus, tem que falar alguma coisa de Jesus, ela nem sabe que a gente está aqui como missionária. Aí eu me lembrei de uma pergunta que eu escutava as pessoas fazendo quando eu evangelizava. Eu fiz a pergunta para ela. Eu falei, como é o nome da senhora? Ela disse, Dona Bela. Eu disse, Dona Bela, a senhora quer aceitar Jesus no seu coração? E eu tremia, com medo do que ela ia responder para nós. Ela, então, olhou para mim e para a Sônia, assim, aquele olhar de uma pessoa parecia bem enferma. Ela disse, eu quero. Eu não acreditei, eu botei a mão na cabeça e falei, a senhora quer mesmo? Ela disse, quero. Eu disse, e agora, Sônia, o que é que a gente vai fazer com ela? Ela quer aceitar Jesus? A gente não sabia o que fazer com ela. Mas aí eu falei, olha, Dona Bela, eu não sei, mas papai sabe. Corri em casa, chamei papai, falei, papai, o senhor tem que ir lá atrás do correio, tem uma mulherzinha lá que aceitou Jesus. Aí eu contei para ele, né? O senhor falou que tinha que crescer, a gente decidiu ser missionária escondida, e a primeira casa que a gente entrou, a mulher quis Jesus. Papai foi lá comigo. Eu quero compartilhar o seguinte, que não há idade para a gente ser usado pelo Senhor, porque papai, então, chegando naquela casa, explicou para a Dona Bela o plano de salvação em Cristo Jesus. Eu quero dizer que a Dona Bela recebeu Jesus verdadeiramente. Ela morreu daí a 3 meses, mas morreu salva em Jesus. A filha aceitou Jesus, o genro, 7 netos que moravam naquela casa, todos se converteram. E assim, eu quero encorajar, né, nesse tempo aqui de palavra, a todas as pessoas a se colocarem ao dispor de Deus para falar desse amor grandioso. Tanto faz ter 9 anos, como eu tinha naquela época, quanto qualquer que seja a sua idade, né? Deus nos usa e para a glória dele, muitos vão de ouvir e hão de receber Jesus. Amém. É uma Irmão, história inspiradora, hein? Oi? Uma inspirador. história inspiradora. Pois é. Ainda tem mais uns detalhes aí que não dá tempo de eu contar tudo. Irmão, eu Oi. acho que vai ser preciso parte 1, parte 2, parte 3, porque, na verdade, em termos de anos, nós temos parecido, ela um pouco, foi chamada um pouco mais nova, eu já era adolescente, então, da chamada até hoje, já se vão quase 60 anos, da chamada até hoje. Assim vão descobrir nossa idade já, né? É muito legal isso, né? Porque desde pequena, né, o senhor, adolescente, já entendiam a urgência da obra missionária, né? E quando a gente entende essa urgência de compartilhar o evangelho, né? Onde nós estamos, né, quando a senhora era pequena, na sua região, quanto em outro estado, em outro país, Deus usa a nossa vida da maneira que Ele quer, né? Independente se a gente sabe falar ou não, se a gente sabe o que falar ou não, né? Isso é muito interessante. Eu tenho uma missionária em casa também, minha esposa, né? Ela tem chamado missionário, Rayane, o nome dela, e ela mandou uma pergunta aqui para vocês. Pediu para perguntar qual foi a experiência mais impactante, né, que vocês viveram no campo missionário. Olha, são tantas, né? Muitas experiências nos impactaram, muitas mesmo. Deixa eu pensar qual que eu conto agora para a Rayane, é? O nome dela? Rayane. Rayane. Eu vou compartilhar, então, uma história aqui. Eu vou compartilhar a chegada do campo missionário, nosso primeiro campo, né? Nós saímos do Rio de Janeiro, nós já tínhamos 2 filhos, né? Um tinha 1 ano, o outro tinha 2 anos e 8 meses. Então, eram 2 crianças, né? Bem colo ainda. E nós fomos
viemos para o Nordeste, a gente não conhecia nada do Nordeste, não sabia como era, nunca tinha vindo nem visitar nada aqui. E nós fomos trabalhar numa cidade do sertão, né? Do Caicó. E eu quero dizer assim que foi um momento muito impactante. Quando chegamos lá, não tinha casa, não tinha onde morar, não tinha móveis, não tinha coisas que a gente necessitava, né? Mas uma coisa eu digo, com muita alegria, nós tínhamos um Deus com a gente que nunca nos abandonou, sempre presente. E naquele momento, quando nós conseguimos uma casa para nós morarmos, para alugar, era uma casa grande, porque lá não tinha muita casa para ser alugada. Tinha esse casarão fechado e nós fomos atrás e conseguimos. E esse casarão tinha, para você ter ideia, tinha 8 quartos, 2 salas enormes, uma cozinha imensa, muito grande, uma cozinha imensa com um fogão a lenha no meio. Eu nunca tinha pensado em cozinhar de fogão a lenha, não sabia nem para onde ia naquela parte. Mas eu e lá nós moramos naquela primeira casa, não levamos mudança, né? Levamos algum recurso para comprar as coisas mais necessárias, e com o recurso que levamos, nós compramos um fogão, uma geladeira e um colchão de casal. Eram 3 coisas principais que precisávamos, né? Porque na mala que nós levamos uma mala de madeira bem grande, não sei se conhecem esse tipo de mala, né? Porque ela é muito antiga. Eu não sou antiga é a mala, tá? E nós, então, colocamos as coisas assim, necessárias. Por exemplo, pensei no mingau das crianças, coloquei uma panelinha dentro. Pensei para mexer esse mingau, coloquei uma colherzinha de pau. E assim foi. Bom, então, naquele primeiro momento, naquela casa, né, nós 4 dormíamos, durante 8 meses, nós dormíamos nesse colchão, nós 4. Mas deu certinho. Eu não estou dizendo isso reclamando, estou glorificando a Deus por ter podido comprar esse colchão. Também. E na primeira noite lá, isso foi muito, muito impactante para a minha vida. Isso a gente grava quando apagamos a luz para dormir, né? A casa era são aquelas casas bem altas, com telhados, né? Aqueles telhados escuros. E aí começou a voar muito passarinho dentro de casa. Eu fiquei preocupada. Eu falei, Ezequias, tem muito passarinho aqui, como é que vai ser? Aí Ezequias disse, não, minha filha, não é passarinho, não, é morcego mesmo. Eu fiquei com medo, falei, meu Deus, esses morcegos, a gente escuta essas histórias, né? Meu pai, vão chupar sangue dos meus filhos aqui, não vou nem dormir. Mas eu quero dizer a vocês que aqueles morcegos pararam de nos perturbar, ficaram voando, mas não encostavam na gente, não. E depois a gente ficou amiguinho deles, né, pai? E eles Se converteram, né? se converteram. Mas foi assim um momento de chegada, né? Causou assim um impacto grande na gente pelos nossos filhos, nossa família. Mas eu quero dizer que nossos filhos cresceram no campo missionário, são felizes, têm suas famílias, já estão casados. Olha, filho de missionário não é pessoa que é triste, que desanima do servir ao Senhor, se nós estivermos colocando a nossa vida e a vida deles diante do altar. Eles são felizes, são crentes em Jesus, lideram a família, colocam seus filhos no caminho do Senhor. Olha, glória a Jesus Glória pela a Deus. bênção de Jesus na nossa vida. Vocês falando aí essa experiência de casa, né, de chegar no campo missionário, né, já até deu até um gancho aqui para a minha próxima pergunta, né, que é a questão do ministério e o casamento também. A gente sabe que a rotina missionária ela é muito desgastante, requer tempo. No caso de vocês hoje, né, viagens, né, para outras cidades, outros estados, até países. Qual a dica que vocês dão, né, para quem tem chamado missionário ou que já está no campo missionário e precisa saber conciliar, né, o ministério, o chamado missionário, né, e a vida a dois também, no caso de vocês, para quem tem filho também. Como conciliar, né, o ministério, o chamado missionário, o campo, com a vida familiar? Uhum. Então, a base é viver na dependência de Deus. Por exemplo, existem passos importantes, decisões importantes na vida do ser humano. Uma delas, em se tratando de vida cristã, né? Um passo importante é a conversão, transformação de vida. E um outro passo é o que Deus quer da sua vida, né? Sobre você, geralmente se pergunta, você quer ser o quê?
não é isso? Médico, não é Isso. isso? O pastor e tal. É uma outra decisão importante. Agora, a conciliação no casamento, o casamento vai ser vital para o sucesso na vida ministerial ou na vida profissional. Então, quando eu conheci Maria Helena, ela já tinha 19 anos e já tinha 10 anos de chamada, né? Uhum. E eu já tinha alguns anos, já poucos anos, né, de chamado, e começamos a conversar, e aí deu certo o namoro, mas já tínhamos essa consciência da chamada, os dois já éramos chamados. Então, ela foi para o Iber, eu fui para o Seminário do Sul, e já entramos no seminário namorando, e foi uma vida de estudo teológico, e também ela, né, no antigo o Iber, chamava Iber, Instituto Batista de Educação Hoje é Religiosa, CIEM, né? hoje é CIEM. E aí nós fomos crescendo juntos na teologia, na confirmação da chamada, aí deu certo. Uma coisa interessante, irmão Estevão, assim, eu entendo que o nosso primeiro ministério, né, depois de casados, é a família, né? Temos que, não Uhum. adianta te ganhar o mundo todo e perder a nossa família, né? Temos que trabalhar em comum acordo com o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que a nossa família seja o nosso primeiro ministério, né? Aqueles que nós vamos ganhar para Jesus. E não é o mais difícil, porque eles conhecem nossos erros e nossas falhas também, né? Nossos filhos vivem conosco, e quem vive só na igreja, em outros locais, só conhece a parte legal, né? Os filhos conhecem as duas partes. Então, é muita oração, muita dedicação, muita entrega também para os nossos filhos, né? Mas uma coisa interessante, né, para dar certo, que eu penso assim, um casamento de alguém que é chamado, por exemplo, quando eu pensei em começar a namorar alguém, eu nem começava se a pessoa não era chamado para a obra. Eu nem dava nem abertura para início, porque como pode? Eu sou chamada, não poderia me identificar com alguém que não tivesse a mesma chamada, né, para a obra missionária. Quando eu conheci Ezequias, quando ele veio falar comigo, né, eu estava toda Uhum. bonitona, né, Aravanha? Eu era bonitona. Brincadeira. Então, nós nos conhecemos, né? Ele, quando se aproximou, começou a conversar, eu pensei logo, eu vou logo querer saber o que esse menino pensa da vida, né? E ele, então, compartilhou e eu glorifico a Deus, né? Então, conciliar casamento e ministério tem que começar lá atrás, né? Antes de começar o namoro, ver se é aquilo mesmo, orar, pedir a Deus a direção, e aí Deus direciona todas as coisas. É bênção. É bênção. E resumindo, é conversar antes, né, de começar o relacionamento lá atrás no namoro, né, para evitar no futuro desgastes, né, futuras Isso. tristezas, né, tudo começa antes, né, o cristão realmente precisa fazer dessa maneira, né, até compartilhando aqui, né, um pouquinho da minha história, né, as pessoas às vezes sempre perguntam para mim, para minha esposa, sobre a questão de devocional, né, de fazer devocional no casamento. Como é que vocês conseguem? Eu não consigo. Mas a gente começou essa prática já no tempo de namoro também. A gente separava um tempo lá para orar juntos, para ler a palavra, para compartilhar e orar juntos, né? E a gente traz isso até hoje e colhe os frutos, né? Então, a mesma coisa na chamada ministerial também, né? Conversar, né? Ver qual é o foco da pessoa e seguir em frente ou não, né? Isso mesmo, irmão Estevam. Nós também, pela graça de Deus, foi muitos anos antes de você, nem compara, muito, muito, Outro dia. mas, mas nós também, sempre antes, quando nós íamos nos encontrar, não é, para ficarmos juntos, namorar, conversar, a gente sempre tinha um momento também de oração, né, de entrega a Deus as nossas vidas, pedir a direção do Senhor. Isso é muito importante, isso faz toda a diferença, né? Com certeza. E, inclusive, aqui as pessoas estão ouvindo aqui o nosso Bate-Tanto em Pauta, né? Falei no início para as pessoas mandarem suas perguntas, seus comentários. Nós já recebemos algumas. A primeira que a gente vai ouvir agora aqui é a mensagem do Alexandre Gonçalves Marques, ele que é membro da Igreja Presbiteriana Renovada,
lá em Conceição da Barra, do Espírito Santo. Aí, meu irmão, meu amigo, quanto tempo? Rapaz, eu agora tenho participado aí da rádio, né? Devido à sua pessoa, né? É uma rádio muito edificante, abençoada. E hoje eu tive a graça de estar em casa e estou ouvindo aqui a programação, a ministração da palavra. E a alegria do Senhor é a nossa força, tá bem? Quando você vier para cá, para Conceição da Barra, passa aqui para tomar um café com a gente bater um papo, orar. As portas sempre estarão abertas, amém? Que Deus abençoe rica e abundantemente o seu trabalho, dos outros demais colaboradores desta rádio tão abençoada que é a 316. Fui. Manda um alô aí para todos nós. A pastora Terrinha também está na escuta. A minha esposa aqui. Um abraço. Graça e paz, meus irmãos. Que debate maravilhoso sobre a questão de missões. Eu estou aqui já há 20 anos no Espírito Santo e o que eu posso ver dessas rádios, a qual eu acompanho, né, na medida do possível, eu vejo que tem muito carioca aí, hein? E agora o missionário falando lá de São João de Meriti, a Igreja Batista lá de São João fica ali na Avenida São João Batista, ali no centro. Hoje tem o supermercado Guanabara do lado, é imensa ela, muito linda. Já tive, às vezes, indo lá, mas minha história foi no catolicismo, fui seminarista, mas o Senhor prouve eu ser resgatado e hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor, casado com uma barrense, né? Pastor Terra da pastora Terrinha, e nós estamos casados e estamos aqui fazendo a obra como pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Renovada de Conceição da Barra. E bênção, bênção sobre bênção. Forte abraço, Deus abençoe aí pelo debate missionário. Testemunho abençoado. Obrigado, Alexandre, pela sua mensagem, né? E mostrando que a Rede 316 não é só para os batistas, né? Ele que é presbiteriano está ouvindo a gente também. Vocês querem falar? Nós fomos praticamente criados, né? A princípio, na Baixada Fluminense, São João de Meriti, Nilópolis, Caxias, e ali a chamada aconteceu em uma das igrejas de São João de Meriti, não foi propriamente na primeira igreja, hoje pastoreado pelo pastor Cláudio. Na época, era pastor Walter Santos, que faleceu há pouco tempo, mas eu era da Igreja Batista Parque José Bonifácio, perto da Dutra, ali em São João de Meriti. E Maria Helena era lá de Belford Roxo, Areia Branca. Então, quando eu conheci ela no sábado, em São João de Meriti, no domingo, falei, aquela não me escapa. Aí eu fui domingo de manhã já para a EBD lá, e o pai dela era pastor. Aí, como diz o ditado, aí deu certo. Nós somos da Baixada. Baixada é coisa abençoada. Muita gente boa na Baixada Fluminense. Falando de Areia Branca, hoje eu também sou membro de uma igreja em Areia Branca, ali em Belford Roxo. Sou membro da terceira de Areia Branca. Ah, da terceira, que benção. Ali pertinho. Pertinho, exatamente. Tem mais mensagens aqui também. Deixa eu ver a mensagem da Selma Bento. Ela que é da Igreja Batista da Liberdade, em Carabuçu, em Bom Jesus, do Itabapoana, interior do Rio de Janeiro, dizendo que é muito bom ouvir tantas experiências e ver sempre o cuidado do Senhor e a alegria dos missionários. Obrigado, Selma, pela sua mensagem. Foi o que a senhora falou, né, irmã Maria, na questão da chama do chamado missionário estar dando até hoje e continuar até quando a senhora estiver no campo missionário, né? É verdade, é verdade. Obrigada, irmã Selma, aí, por estar com a gente, né, nesse encontro aqui, nessa palavra. E vamos juntos, né? Selminha, todos os ouvintes aí, vamos acompanhando aquilo que Deus quer usar as nossas vidas na obra e vamos em frente. Amém. Temos a mensagem também aqui da Glorinha, que é da PIB em Eldorado, em Palhoça, Santa Catarina, dizendo que é ouvinte da Rede 316 desde o início, que acompanha a organização da rádio e na sala de oração da Junta de Missões Nacionais, e conhece a irmã Maria Helena,
pela sala de oração. Que bênção, que é uma bênção em nossas vidas. Vocês ainda participam da sala de oração de missões nacionais? Ah, sim, sim. Sempre quando eu posso participar, eu estou lá, quase sempre, tanto em casa, tanto em algum momento, local que eu possa estar, sim. Inclusive, hoje eu ia até, o pastor líder lá pediu até para mim liderar a sala hoje, mas eu disse, não, hoje não dá, porque vai ficar muito apertado, deixa para outro dia, né? É, já Mas, emendar um assim, no outro, né? a gente está sempre junto, sim, na sala, uma grande família em todo o Brasil e até fora do Brasil. Muito bom. Já falando aí de missões nacionais, vocês já estão na junta há muitos anos, né? Então, gostaria que vocês compartilhassem como foi a chegada à junta de missões nacionais, e os projetos que vocês desenvolveram e desenvolvem até hoje. Uhum. Então, na verdade, é um longo ministério, né? 42 anos nomeado pela Junta de Missões Nacionais. Então, em 1981, aliás, no seminário, quando eu terminei, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, em 1977, na sala de aula, principalmente os quarto-anistas, recebiam os executivos, né, de missões mundiais, nacionais, falando aos formandos. Então, Deus foi falando ao nosso coração. Na sala de aula, eu já tinha uma chamada pastoral e fui me envolvendo, me inteirando dos projetos de missões nacionais. Naquela época acontecia a Transtotal, lá para Amazonas, e aí eu assumi o pastorado em Belford Roxo e assumi, já estava dirigindo a congregação e, e fui ordenado para aquela igreja que praticamente começamos, Igreja Batista Nova Piã, que é próximo da Piã. E Sim. aí fui ordenado e lá a igreja mãe foi a igreja primeira de Areia Branca. Só para o irmão ter uma ideia, no culto nosso de despedida, o pastor Paulo Roberto da Silva Seabra, ele era o diretor da junta e disse: quero pregar na sua despedida do Rio para o Rio Grande do Norte. E ele pregou nos comparando a Abraão, que saímos sem saber para onde ia, não conhecia nem de fotografia. Daí a grande diferença, né, dos missionários antigos de hoje, né, que hoje tem condições, né, tecnológicas de conhecer tudo primeiro para depois ir. Então, naquele culto de despedida, aliás, eu pastorei a primeira de Nova Piã quase 5 anos, para depois ser nomeado por missões. Por isso que nós temos 46 anos de ministério pastoral, 47 de casados e 42 de missões nacionais. Então, o primeiro campo foi Caicó, e o coral, e ele nos comparou a Abraão, que saiu sem saber para onde ia, e o coral da primeira Batista de Asti cantou, e era 11 horas da noite, e o coral estava cantando Aleluia de Handel, na nossa Caramba! despedida, há 42 anos atrás. Aí fomos para Caicó, de Caicó para Natal, várias cidades A cidade do Rio Grande do Norte. do Rio Grande do Norte, Parnamirim e Parque dos Coqueiros, Jardim Aeroporto, Dix-Sept Rosado, Cidade Nova. Aí fomos plantando igreja de cidade em cidade e ficamos no Rio Grande do Norte 23 anos plantando igrejas. Exatamente, eu vou falar um golinho também. Depois que saímos do Rio Grande do Norte, a junta nos convocou para ir para São Paulo, né, para liderar a obra missionária lá, para estar ajudando, e nós ficamos lá 9 anos. Foi um tempo também muito precioso, né, de trabalho ali em São Paulo, onde foi o início da Cristolândia também, né, do nosso projeto, nós estávamos lá nesse período, foi maravilhoso. Depois de 9 anos em São Paulo, a junta nos convocou para estar um tempo no Rio, e passamos, então, 10 anos no Rio, né, trabalhando ali na mobilização, e houve também necessidade de
dirigir a Cristolândia, quase 3 anos, por necessidades, então nós ficamos com a Cristolândia e com a mobilização, né? O Rio tinha mais ou menos 7 unidades, né, da 8 unidades da Cristolândia. Foi um tempo muito precioso também. Mas uma coisa interessante, irmão Estevam, é que quando nós pensamos na obra missionária no início, o meu coração estava batendo pelo Senegal, pela África. Eu dizia, não, eu vou para a África, eu quero. Então, eu comecei a estudar sobre o Senegal, conhecer Senegal, ver as necessidades do Senegal. E até hoje eu amo muito o Senegal e oro por lá, né? Mas Deus direcionou de uma maneira tão linda, dizendo que o meu campo missionário realmente seria no Brasil, né? E eu aceitei isso assim, de uma maneira muito, muito aberta, muito feliz, não é? Porque onde estamos, Deus pode nos usar. E eu louvo a Deus por estar aqui no Brasil, trabalhando nesse período de 42 anos como missionário dos batistas brasileiros, e amo o Senegal também, continuo a orar e pedir a Deus que a bênção do Senhor entre cada vez mais naquele local. E recentemente, irmão Estevam... Esse povo fala, viu, irmão Estevam? Nós... Tem que sair para falar mesmo. Sobre os projetos. Recentemente, no finalzinho do ano passado, no finalzinho de 2022, nós viemos para o Rio Grande do Norte e ontem mesmo nós chegamos do Ceará. Então, assumimos o compromisso da mobilização missionária no Ceará, onde temos 2 convenções, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, onde estamos morando de novo, né? Depois de 20 anos fora, voltamos agora na área de mobilização. Isso. Muito bom, muito bom. Eu fico pensando, né, há 30, 40 anos atrás, tanto na questão missionária quanto no Ministério Pastoral, se falavam muito numa dedicação integral, né? O Estevam, por exemplo, eu quero ser pastor, então eu tenho que fazer no seminário ali, teologia, e acabou, né? Hoje a gente já vê isso que já mudou o perfil do missionário, né? Tem missionário que fica 6 meses, 3 meses, participa de um projeto específico, porque o mundo mudou, as demandas mudaram. Então, eu queria saber de vocês quais as características que vocês veem que são necessárias hoje para um missionário, além daquelas que são indispensáveis, né? Como a chamada missionária e outras. Mas quais as características que o missionário precisa ter para atuar no campo hoje? A característica básica, desde sempre, é uma convicção de chamada. Porém, é preciso que o próprio missionário, nós temos hoje, tanto em missões nacionais como mundiais, a questão dos radicais. O radical é aquele que tem uma chamada, muitas vezes não tem um preparo teológico, mas vai para o campo e começa a fazer teologia, missiologia à distância, ao mesmo tempo que está na prática, ele está estudando. Então, tem a formação missionária. Porém, nós temos a categoria do missionário mais, que era o radical metropolitano, que ele pode somar, né, a vocação missionária ao trabalho secular, não é isso? Sim. E aí ele vai ser um missionário radical mais, que vai ajudar os missionários e vai havendo uma contextualização, mas a base é a mesma. Ele precisa ter convicção, tem que ter recomendação da igreja, tem que demonstrar que tem essa vida, esse caráter, não é só dizer que é chamado, tem que viver e vai desenvolvendo, e Deus vai mostrando qual a área de trabalho, tanto com plantação de igrejas, área social. Maria Helena falou em Cristolândia, e nós dirigimos a Cristolândia do Rio de Janeiro quase 3 anos, mas começamos lá atrás, quando não tinha ainda Cristolândia, e a primeira Cristolândia foi no centro de São Paulo, e já temos mais de 40 unidades em todo o Brasil. Então, existe um missionário que tem assim essa vocação de trabalhar com dependentes químicos, não é isso?
E no nosso tempo, quando nós começamos, só tinha, sabe o quê? A questão dos indígenas, não é isso? Sim. O foco de missões nacionais era indígenas. Depois veio a evangelização com Tenda da Esperança, que hoje foi substituído pela Carreta Missionária, que é um trabalho parecido. Então, quando o atual diretor de missões nacionais assumiu, pastor Fernando Brandão, nós não tínhamos nem 200 missionários. Hoje já temos 1.200 missionários de missões nacionais, e aí Deus vai levantando obreiros. Agora mesmo, nós já vamos entrar na próxima campanha de 2023 com o tema A Solução é Jesus Cristo. Bom demais. Que até compartilharam, né, o tema da próxima campanha, né? Quem já está ouvindo já começar a mobilizar a igreja, né, a pensar em o que fazer para mobilizar a campanha, né? Isso mesmo. Isso mesmo. E vocês falaram que depois de mais de 20 anos voltaram para o Rio Grande do Norte, né? E já tem mais de 40 anos de ministério. Eu queria saber de vocês o que vocês veem que melhorou em relação ao compartilhamento do Evangelho, seja aí no Rio Grande do Norte, né, em Natal, e se tem algo dentro do trabalho missionário que vocês ainda gostariam de fazer. A Maria Helena compartilhou, né, que o pensamento inicial era ir para o Senegal. Eu gostaria de saber se tem algo que vocês ainda querem fazer de diferente depois de tanto tempo de trabalho missionário. Então, o que mudou muito foi a visão com respeito à capacitação, o apoio missionário. E hoje nós temos aqueles coordenadores mais próximos, nós temos o cuidado missionário, né? Que trabalha com o missionário nas suas necessidades. Então, hoje nós temos a tecnologia, principalmente depois da pandemia, então abriu um leque para, além do presencial, estarmos como hoje, assim, né? À distância, na capacitação, e os pequenos grupos, né? A Igreja Multiplicadora, isso tem dado um grande impulso, né? Na obra missionária, porque o povo é templista, mas, ao mesmo tempo, o povo ele tem dificuldade de ir para um templo. Então, a gente fica entre a cruz e a espada. A gente começa de casa em casa, evangelizando, discipulando, e quando há um grupo já maior, aí sim, nós partimos para o templo e continuamos, conforme diz a Bíblia, né? No templo e de casa em casa. E o nosso sonho é continuar na área da capacitação de obreiros, de missionários, não é isso? E levar mais pastores a se enganjarem, a participar, a ter uma visão maior, porque temos que aproveitar esse tempo enquanto Jesus não volta. Isso aí. Uma coisa interessante, irmão Estevão, é que, às vezes, algumas pessoas até compartilham com a gente, né? Poxa, 40 anos, não está na hora de vocês pararem, dar uma descansada, né? Mas, assim, eu digo a verdade, eu não me sinto parada, não me sinto fora desse negócio. Claro que a gente entende, o tempo passa, os anos passam, algumas coisas que faríamos não podemos fazer algumas coisas, mas, assim, depois desses 42 anos, eu quero dizer o seguinte, meu coração está como aquele dia de 9 anos de idade. É incrível, é Deus quem faz isso, né? Porque eu não tenho possibilidade disso. Então, eu sinto, assim, o desejo, a alegria de continuar, de trabalhar, de ver pessoas mais envolvidas. Tenho orado para Deus me ajudar a levantar mais pessoas para fazer essa obra, mais radicais, né? Mais jovens, que se coloquem ao dispor da obra do Senhor. Então, assim, eu louvo a Deus. Essa chamada do Senhor arde no meu coração direto. Não teve ainda um momento que ela foi apagada, não.
ela ainda não foi apagada, não, ela está chamegando aqui dentro de mim, e eu glorifico a Deus por isso, né? Estamos juntos aí, continuando, abençoando e ajudando pessoas a se colocarem ao dispor de Deus para essa obra sempre continuar, né? A senhora falou mais cedo, né? E tinha até um lema da Junta de Missões Nacionais na pandemia, que foi a questão do segurando as cordas, né? Sim. Então, essa parte de compartilhar com outros, né? De capacitar outras pessoas que têm um chamado missionário, realmente é muito importante. E pensando nisso também, eu já gostaria que vocês compartilhassem algumas dicas, né? Alguns conselhos, na verdade, para novos missionários, né? Pessoas que estão recém-chegados ao campo e vocacionados também, né? Quais são os conselhos que vocês deixam para eles hoje? Uhum. Então, é muito importante que o missionário, logo no início da vida ministerial, da obra, ele procure dar prioridade a um tempo de qualidade de comunhão com Deus. É a base total, absoluta. Ele não pode pensar que ele está preparado. A Bíblia diz em Atos 1:8: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Então, ele precisa buscar constantemente esta comunhão com Deus com um tempo de qualidade, para que ele possa ser trabalhado por Deus, conforme Jeremias 18, que Deus, o oleiro trabalhou com o barro. Ele precisa ser trabalhado por Deus e Deus usá-lo no trabalho. Primeiro, Deus vai preparando ele e, ao mesmo tempo, vai usando no trabalho. Ele precisa também se dedicar um tempo muito expressivo do seu trabalho missionário no discipulado, para que haja uma conversão e um crescimento dos novos crentes, bem como da liderança. Se não houver uma capacitação de liderança, por exemplo, os cinco pilares da Igreja Multiplicadora, um deles é capacitação de liderança. Nós temos que pensar nas novas gerações, trabalhar com muito cuidado e capacitação para líder de criança, dar um embasamento muito grande para as crianças e para os líderes de um modo geral, porque o missionário, no passado, às vezes, ele não poderia se ausentar nem um mês para fazer divulgação missionária, porque não tinha um líder local, ele não tinha um vice-presidente, não tinha líderes que pudessem tocar a obra. Então, ao mesmo tempo, ele vai evangelizando e capacitando a liderança, porque o trabalho precisa ter continuidade. E outra coisa, a obediência, aquela obediência a Deus como senhoria de Cristo e também aos seus liderados. Respeitar e seguir a orientação dos liderados, se capacitar cada vez mais, lendo livros, fazendo cursos, porque ele tem que se atualizar. Por exemplo, um médico, né? Eu tenho um filho mais velho que é médico, mas ele faz 15 anos que ele é médico, mas ele faz cursos constantes, lê muitos livros. Então, o missionário precisa se capacitar, fazer mestrado em teologia, ler, orar, capacitar os liderados e preparar os novos crentes para que possa ter uma igreja forte e multiplicadora. Isso. Ele falou quase tudo, mas ainda vou falar um negócio. Então, algumas coisas que eu estava pensando aqui em falar, Ezequias já compartilhou, né, que é a vida com Deus, isso é uma coisa muito importante. Trabalhar na igreja local também, não é? Tem gente que Isso. quer ser missionário, mas da igreja local ele não participa de nada. Então, eu acredito que aquele que é chamado, ele se envolve no trabalho da igreja local, não é? Antes dele estar indo ao campo, ser dedicado a Deus e à obra dele aqui na terra, não é?
Assim, e o estudo, é muito importante o preparo, se preparar para fazer o melhor, né? Participar de encontros que tem, de vocacionados, encontros, até de promotores, os encontros de promotores sempre tem a linha dos vocacionados ali, não é? Então, é se colocar mesmo ao dispor para crescer naquilo que Deus lhe chamou para fazer, né? Então, conselho para você que tem chamada missionária, que é vocacionado, vida com Deus, primeiro canto, trabalho na igreja local, estudar, se preparar para fazer o melhor. Olha, ninguém sabe tudo. Estamos sempre aprendendo. O missionário precisa ser ensinável, Sim, sim. humilde e tocar para frente com a ajuda de Deus. E até porque, né, muitas vezes no campo missionário, né, então é bom já aprender até antes de ir, né? Praticamente o tempo todo você vai receber ajuda, né, ofertas, né, de pessoas, né? Então, se você não tem um coração humilde para receber, realmente é bom repensar, né, ou permitir, né, realmente ser transformado por Deus, né, para chegar no tempo oportuno e aí sim ir para o campo também, né? E a junta hoje dá diversas ferramentas já para os missionários que são de missões nacionais, né? Questão de mestrado e outros cursos, e até para quem não é missionário, como, por exemplo, o curso de promotores de missões online agora que tem, né? De missões nacionais, Ele, né? ele não é um promotor de carreira, mas é um missionário local. Que Local, isso precisa... aí. Esse trabalho... Esse curso ele é muito bom mesmo, até encorajo a quem não fez, mesmo se você não é promotor, mas ama a obra, pode fazer o curso, né? É muito abençoador. Eu, inclusive, me inscrevi também, já recebi o meu link e vou fazer também, porque isso é importante, né? A gente, como a Maria Helena falou, o trabalho na igreja local, né? Na comunidade, tudo começa em casa, né? Eles compartilharam que durante toda essa edição do Batistas em Pauta, né, esse trabalho na igreja local, para depois você ir para o campo. A gente está chegando já no final, a irmã Maria Helena já contou uma história lá no começo, né? Da chegada na casa. Eu queria saber se vocês têm mais alguma história que queiram compartilhar com quem está ouvindo a gente. Vou contar. Posso contar uma? Você quer contar uma? Não, fica à vontade. Eu vou contar uma história aqui. Se der tempo, a gente ia contar dele também. Se não der, fica para a próxima. Tá bom. Então, eu vou contar uma história aqui de campo missionário, que sempre as pessoas gostam. Eu também amo ouvir missionário. Eu sou missionário, mas eu amo ouvir as histórias de outros missionários, né? Eu vou contar uma história, então, de uma plantação de igreja que Deus nos deu a bênção de trabalhar. Nós chegamos no local, Parque dos Coqueiros, e nós, então, começamos a procurar um local para reunir. E só que ninguém queria alugar para a gente. Tinha casa para alugar, mas o pessoal não queria alugar. Eles perguntavam, para que é a casa? E a gente dizia, nós vamos morar e vamos começar uma igreja, que vamos falar do amor de Deus. Aí eles diziam, olha, desculpa, até gostamos de vocês, mas para crente a gente não aluga, porque aqui o pessoal não gosta muito de crentes, vocês devem ir para uma cidade que o povo gosta dos crentes e tal. Eu falei, Ezequias, acho que é aqui mesmo que a gente tem que ficar, mas não é fácil, não, o povo não quer de jeito nenhum. E, olha, procuramos muitos dias, e chegou no final de semana, era uma sexta-feira à noite, à noitinha, entardecendo. Ezequias, a gente estava muito cansado já de procurar, missionário também cansa, viu? E a gente estava começando a desanimar, missionário também tem momentos de desânimo. E aí Ezequias falou, vamos tomar um refrigerante aqui nesse bar. Naquele tempo a gente ainda tomava refrigerante, agora não tomamos mais não, tá? Eu tomo bastante, né? Tem que dar uma diminuída. Aí muita gente toma e é gostoso mesmo. Aí entramos naquele bar e Ezequias então pediu um refrigerante, nós começamos a tomar o refrigerante, cansados, assim ficamos caladinhos. De repente Ezequias olhou para o dono do bar e disse assim, como é o nome do senhor? Ele disse, meu nome é de Assis. Aí Ezequias falou, senhor de Assis, o senhor não quer fechar esse bar para começar uma igreja de crente aqui, não? Uhum. Eu pensei, coitado de Ezequias, está tão cansado, está falando uma bobagem. Tem um local desse, como é que o homem vai fechar? Que ninguém quer nem alugar para a gente. Mas eu quero dizer o seguinte,
que o nosso Deus, ele transforma o nosso desânimo em poderoso brado de vitória. Amém. O homem olhou para Ezequias, o dono do bar olhou e disse assim: quero, eu fecho para começar uma igreja de crente aqui. Eu nem pude crer. Eu falei: o senhor faz isso mesmo? Ele disse: não, quando o nordestino fala, não precisa nem de papel para assinar. Eu quero dizer aos irmãos que aquele local, que era um bar, onde as pessoas iam para se beber e ficar sendo pessoas difíceis, né? Não se tornariam pessoas piores, porque bebiam e ficavam fazendo coisas erradas ali. Aquele local, Deus transformou num local de bênção. Aquele bar, ele fechou o bar, nós fizemos algumas modificações e ali nós começamos a primeira igreja batista em Parque dos Coqueiros. Olha, e depois eu entendi por que nós não estávamos conseguindo o local. O inimigo é tão cruel que queria que a gente desistisse, porque aquela igreja, depois, nós ficamos ali 4 anos e alguns meses. Depois, aquela igreja teve o maior crescimento de todas as igrejas do Rio Grande do Norte. Ela se tornou, naquele período, a maior igreja do estado. Quando nós saímos dali, deixamos a igreja com 209 membros, para a glória de Deus. Glória a Deus. E depois ela cresceu, ficou com 600 membros, com um novo pastor que nós deixamos lá, depois, quando saímos para outro local. Então, eu louvo a Deus pela bênção da Igreja Batista Parque dos Coqueiros, né? Que teve um crescimento maravilhoso, não por nós, entendo, não é a gente não faz nada para que isso aconteça, é por Deus, que usa as nossas vidas para que outros conheçam o Evangelho de Jesus. Então, vale a pena. Vamos investir em missões. E quando acontece isso, né, de ver que tem alguma coisa querendo atrapalhar, né, a obra crescer, porque a gente vê que Deus está no negócio mesmo. Exatamente, é isso mesmo. Ai, ai. Pode falar, pastor Ezequiel, a sua história. Então conta a sua, dá tempo. A minha história, na realidade, eu vou voltar lá para as origens, lá para a cidade de Caicó. Caicó, eu já tenho falado em vários lugares, Maria Helena também, mas eu creio que muitas pessoas ainda não ouviram. Caicó é sede de bispado, isto é, uma das cidades que comandava o catolicismo no estado do Rio Grande do Norte. Então, tinha uma procissão, que a procissão da padroeira da cidade juntava 30 mil pessoas na procissão. 30 mil. Vinha gente de São Paulo, e até hoje ainda tem. O mês de julho é o mês da padroeira, e eles gritavam como se fosse um grande jogral. Tinha cerca de uns 5 carros de som espalhados pela procissão, e um grande jogral. Tinha dado momento que eles clamavam todos juntos: salve a gloriosa Santana, a nossa salvadora. Então, a bênção foi que, numa data como essa, aliás, há 42 anos atrás, na época de São João, eu subi assim, a cidade tinha uma baixada, à noite, e eu falei: Maria Helena, olha lá, parece que a cidade está pegando fogo. Era uma fogueira de São João em cada casa. Eu falei: aonde nós chegamos? Mas Deus nos abençoou, que com 8 meses de trabalho de casa em casa, com 2 crianças pequenas, não tínhamos carro, era a pé. Então, 8 meses de trabalho. Fomos para o açude. O açude da cidade era abastecido pelo açude, que é, como muitos conhecem o que é açude, outros sabem que é um grande lago, né? Uma lagoa, e aí ele estava num período muito seco, pouca água, porque o Nordeste tem muita seca, né? E ali, o chamado Itãs, é o açude Itãs em Caicó. E batizamos, com 8 meses de trabalho, 18 novos irmãos, adultos, 18, naquele açude. E um fato interessante, porque Maria Helena ficou lá na margem e o açude estava com pouca água, até chegar água na cintura, eu fui andando com aqueles 18, e ficamos bem distantes. Então, aí nós cantamos: ó, que belos hinos, e
quase que não dava para ouvir o grupo cantando. E quando eu fui batizar o irmão Francisco, todos eram católicos, e eu coloquei a mão, levantei e disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele fez o sinal da cruz. Ele fez o sinal da cruz, e foi um momento assim que eu prendi para não rir, batizei, a bênção que o irmão Francisco morreu na fé, não se desviou, e Amém. Deus abençoou muito o trabalho ali, quando organizamos a primeira Igreja Batista em Caicó. É muita história boa, né? Como a irmã Mariana falou, tem as dificuldades do campo, né? Que é normal, mas ver os resultados, né? Vidas transformadas, pessoas sendo salvas é gratificante, né? É muito, muito gratificante. Eu fosse para começar minha vida de novo, eu queria fazer tudo novamente. Eu vou deixar o espaço agora para vocês se despedirem e deixarem as últimas mensagens para quem está ouvindo a gente, para quem vai ouvir depois também, né? Porque isso aqui vai para o Aham, YouTube, sim. vai para o Spotify. Eu quero agradecer primeiro a Deus pelo crescimento da obra missionária da Junta de Missões Nacionais, ao diretor Fernando Brandão, a meu filho na fé, na obra missionária, pastor Fabrício, porque eu pregava em Brasília, ele era adolescente. Então, eu fiz o apelo para a obra missionária, o pastor Fabrício deixou de ser radialista para se dedicar à obra missionária e dirige essa grande obra, a Rádio 316, por todos os que trabalham na rádio. Agradecer também aqueles que oram pela gente. Nós andamos por aí afora e dizemos: olha, eu tenho orado muito por vocês, eu sou adotante de vocês. Quero agradecer aos nossos adotantes, os nossos intercessores, também agradecer a direção, a oportunidade dessa entrevista, agradecer as orações por estar vivendo mais esse dia do Missionário Batista, e quero dizer que Deus abençoe a todos, um beijo missionário para todos os ouvintes da Rádio 316. Eu também agradeço a Deus por estar aqui participando desse programa, né, Batistas em Pauta, no Dia do Missionário Batista. Puxa, que alegria, que privilégio, né, Ezequias, para nós dois aqui participar desse programa, né, que vem, assim, aguçar mais o nosso coração pela obra missionária no Brasil e no mundo. Agradeço ao irmão Estevão por nos direcionar tão bem aqui, né, nesse momento. Glória a Deus. Agradeço a todos os irmãos, a todas as pessoas que estiveram participando aqui através da 316 e aqueles que vão participar ainda, né, nas redes sociais, em outros momentos do nosso programa. Que Deus abençoe a todos os irmãos e vamos juntos, como diz o pastor Fernando, avançar para Vamos a obra avançar. do Senhor crescer. Amém. Eu quero também deixar aqui um agradecimento a vocês, né, a disponibilidade no tempo, né, de compartilhar tantas histórias, né, tantos conselhos que abençoaram minha vida e sei que abençoou também a vida de quem está ouvindo agora e de quem vai ouvir o Batistas em Pauta depois. Quero também já li aqui mais alguns comentários antes da gente encerrar. A mensagem da Selma parabenizando os nossos irmãos, a mensagem do Eliseu Rosa, que é meu pai, que está sempre ouvindo o Batistas em Pauta, e manda um abraço também ao pastor Ezequias, a irmã Maria Helena, a irmã Isabel de Farias Brito, no Ceará, da Igreja Batista Boas Novas, né? Graças a Deus temos uma boa representatividade aqui, não só de batistas, né, como tem o nosso irmão aqui da Igreja Presbiteriana ouvindo a gente. Agora já na sala de oração, né, na programação da Rede 316, não desliga o aplicativo aí, continua ouvindo a Rede 316. Na semana que vem nós estaremos de volta para falar de dicas da Igreja Legal. Eu vou receber aqui o irmão Jonatas Nascimento, é uma pessoa que há muitos anos fala sobre gestão eclesiástica, administração eclesiástica. É importante, né, para as nossas igrejas estarem a par desse assunto, tá bom? Espero vocês aqui na próxima semana, a partir de 5 da tarde, e ouça depois, quando você puder, de novo essa edição, no Spotify, na Deezer, no seu tocador de podcast, ou no nosso canal do YouTube, tá bom? Até a próxima semana. Tchau, Um abraço. obrigado.
Campanha Eu Indico a Rede 316. Compartilhe em sua igreja e em suas redes sociais.